Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Gama, eu sou consultor SAP Business One. Atualmente eu faço parte do time de tecnologia de uma empresa que é cliente final da SAP. O intuito desse vídeo e dos próximos vídeos é muito simples, é muito objetivo. É promover a interação entre pessoas que desejam trabalhar com SAP Business One e aquelas pessoas que já trabalham com SAP Business One. Mas principalmente a troca de experiências, informações, conhecimento, críticas, sugestões e observações, a fim de aprimorar o nosso conhecimento e até mesmo ajudar, quem sabe, a SAP a melhorar também a ferramenta que, na minha opinião, é 99% perfeita. Na última sexta-feira eu startei esse projeto. Fiz algumas configurações e parametrizações iniciais que são necessárias e indispensáveis, porém eu não tive a oportunidade de gravar o vídeo, mas eu vou gravar e posto para vocês também. Pessoal, a parada toda vai ser muito simples, sempre com muita objetividade e nada muito formal, muito pelo contrário. Então, não se importem se rolar algum erro e eu já corrigi na hora, durante a apresentação, se eu fizer alguma brincadeira, não se ofendam, mas assim, o que vale é a intenção. Então é uma iniciativa minha, tá, individual, de compartilhar com todo mundo as minhas experiências, o meu conhecimento e principalmente o projeto que eu estou tocando agora. Por mais que eu esteja agora do lado de cá, que é o cliente final, não sou mais do time da consultoria, mas eu acho válido a troca de informação, a troca de conhecimento, certo? Hoje eu vou falar sobre dimensão, centro de custo e regra de distribuição. Então vamos lá. Foi definido nesse documento pela área financeira que esses serão os códigos e descrições de cada um dos centros de custo que nós vamos aplicar aqui dentro do processo da empresa. Dentro do SAP Business One é muito simples de cadastrar, a gente só precisa entender bem o conceito para poder aplicá-lo. Então no menu Finanças, Contabilidade de custo, nós temos dimensões, centro de custo, regra de distribuição, tabela de centro de custos, hierarquia e relatório de centro de custos. A princípio, hoje, nesse vídeo, nós vamos falar apenas de dimensões, centros de custo e regras de distribuições. Pessoal, só um detalhe, tá? Eu estou trabalhando agora com a versão do SAP, a 9.2 PL7. O banco de dados que eu estou utilizando é HANA e ele está rodando em cloud. Foi só uma observação, pessoal. Então vamos lá, dimensões. Como que eu uso a dimensão? A dimensão eu utilizo para dividir a empresa com critérios diferentes, ou seja, associar a mesma despesa a configurações referente a cada dimensão. Por exemplo, aqui eu criei uma dimensão chamada setor e vamos supor que eu queira trabalhar com uma outra chamada alunos. Então eu trago as duas dimensões. Quando eu for fazer uma compra, por exemplo, para eu poder associar a despesa, eu posso associar, por exemplo, material de escritório. Posso associar a dimensão setor, que vai abranger todos os setores da empresa, e posso também associar a mesma despesa a alunos. Essa é a ideia. Eu vou tirar isso daqui porque não faz sentido para a nossa empresa, apenas para dar exemplo. Após criarmos as dimensões, observação, não é obrigatório criar dimensão, renomear as dimensões, porque dimensão na verdade a gente utiliza para poder fazer essa divisão, porém não é toda empresa que usa. Após criar a dimensão ou não, temos que cadastrar os centros de custo. Eu vou mostrar para vocês o centro de custo que eu cadastrei, baseado nessa tabela. E vou criar um para poder exemplificar. Clicando no binóculo, eu tenho a janela para busca. Eu vou inserir o asterisco e clicar em procurar. Ele vai abrir uma lista com todos os centros de custo que eu cadastrei.
Então aqui eu posso selecionar qualquer um deles, pedir, por exemplo, para abrir a tabela, e aí ele vai relacionar para mim a dimensão e todos os centros de custo que fazem parte dessa dimensão. Então, por exemplo, eu vou criar um centro de custo novo. Vou criar um centro de custo chamado OPEX. O código dele é OPEX, tá, pessoal? O máximo de caracteres permitido para um código de centro de custo são 8. Uma sugestão é: crie códigos que pode ser letra ou letra e número, tanto faz, mas criem códigos que vocês consigam identificar de uma forma fácil, sempre pensando no usuário final, ou seja, quem realmente vai olhar aquele código e vai entender o que significa aquele código, principalmente para os consultores, porque nós vamos embora, mas o cliente final, o usuário, fica lá e depois ele acaba ficando perdido. Então ajuda sempre o usuário final a criar uma lógica na hora de definir qual vai ser o código do centro de custo. E aí a gente define o nome, nesse caso, operacional externo. Código de ordenação você pode utilizar, pode preencher até 4 caracteres, porém o efeito dele é apenas para relatório. Aqui a dimensão que eu defini, tem apenas uma, se tivesse mais uma ia aparecer também aqui. Tipo de centro de custo, segue a mesma regra do código de ordenação, tem efeito apenas para relatório. Então eu posso ou não criar um código para tipo de centro de custo e dar um nome para ele. Posso definir também a data de início da validade desse centro de custo, a partir de quando que ele está efetivo, ele está ativo, assim como eu posso definir também a data que ele será inativado. E aí o sistema faz isso de forma automática quando chegar nessa data. Vou adicionar. Pronto, adicionei o meu OPEX. Certo, pessoal? Então é assim que eu adiciono um centro de custo, um novo centro de custo. Se eu abrir a minha tabela, ele obrigatoriamente tem que aparecer aqui. Ok, meu centro de custo está aparecendo aqui. Pessoal, para quem não conhece ainda, né, o SAP Business One, essa seta que nós chamamos de seta de ligação, ela é muito bacana porque ela remete ao cadastro ou à informação anterior. Então, por exemplo, a origem desse cadastro é essa tela. Então eu clico nela, eu não preciso lembrar onde que é o menu, não. Eu clico na seta de ligação e automaticamente ele me remete para a tela de cadastro, no caso de regra de distribuição. Ok? Então vamos lá. Criei meu centro de custo, ou os meus centros de custo. Agora, vamos falar um pouco de regra de distribuição. Pô, Fernando, mas centro de custo, regra de distribuição, deixa eu ver o que tem aqui. Pô, mas regra de distribuição e centro de custo, mas tecnologia da informação, TI, é um centro de custo ou uma regra de distribuição? Bem, vamos lá. É um centro de custo, mas o SAP ele trata também, é claro, como uma regra de distribuição. Por quê? Eu criei o centro de custo e ele, por si só, já é uma regra de distribuição. Por quê? É através dessa regra de distribuição que num documento eu vou vincular a minha despesa, ou seja, por exemplo, a minha compra de um material de escritório, ou por exemplo, no caso de tecnologia, eu preciso comprar um switch novo. Eu não posso atribuir a despesa do switch ao RH, não faz sentido. Tá? Eu vou atribuir a tecnologia da informação. Então, por si só, ele já é uma regra de distribuição em um centro de custo. E o valor dele aqui, pessoal, o valor aqui é porcentagem, tá? Não é que é um valor mesmo, valor em reais, monetário, é porcentagem. E aqui ele já está definindo para mim. Vamos criar um novo então. Me dê um exemplo de regra de distribuição então. Então vamos lá. Material, escritório. Ó, pessoal, 8 caracteres. Apareceu aqui, ó. O número de caracteres é superior ao permitido porque eu tentei colocar um caractere a mais, uma informação a mais. Vou para efetivo e descrição. Então, material de escritório. Dimensão por setor. Total, pessoal, seguinte, o total sempre será 100%. Tá? Atribuição direta,
tá, pessoal? Então, ó, se eu tirar a atribuição direta aqui, ele não vai atribuir diretamente para todos os centros de custo que eu informar. Então, por exemplo, aqui eu estou definindo material de escritório como uma nova regra de distribuição. E aqui eu tenho o código do centro de custo. Por quê? Eu tenho lá uma despesa que é material de escritório, onde DP, RH, administrativo e tecnologia da informação utilizam. Então, por exemplo, o caderno, caneta, borracha, eu compro para geral usar, para todo mundo usar. Então eu vou dizer que ADM é uma parte do centro de custo, então ADM vai consumir 40%, RHDP vai consumir mais 40%. Aqui, pessoal, o SAP ele é bem inteligente, ele já faz o cálculo aqui do centro de custo geral, falta 20%. Tá? Total da tabela 80%, 40 mais 40. Mas falta ainda tecnologia, que também consome material de escritório. Automaticamente ele já jogou aqui os 20%, ou seja, 100%. Certo? Ok, adicionei. Agora vamos para as regras de distribuição. Vou clicar, para quem não conhece aqui, pessoal, desculpa. Clicando no binóculo, modo de procura, de busca. Clicando aqui, módulo de adição. Procura, adiciona. Procura. Asterisco. Vamos procurar aqui material de escritório. Pô, já tinha um aqui. Então, peraí, eu vou tirar esse cara aqui para não ficar duplicado. Remover. Quando precisar remover, pessoal, é possível remover desde que eu não tenha vinculado em alguma operação essa regra de distribuição. Então, botão direito, remover. Ok, então vamos procurar de novo. Legal, agora só tem um. Material de escritório, que foi o último que eu cadastrei. Ok, 40, 40, 20. Então, quando eu fizer um documento, por exemplo, de compra, um pedido de compra, eu vou vincular esta regra de distribuição quando eu for fazer um pedido de compra de material de escritório. Então, eu vou comprar caderno, lápis, caneta, borracha. Vou vincular este centro de custo, essa regra de distribuição. Quando eu for fazer, por exemplo, a compra de um switch, essa é a regra de distribuição que eu vou utilizar e que vai ser 100% atribuída ao centro de custo tecnologia. Então, voltando à explicação, material de escritório, eu vou selecionar numa compra de materiais de escritório esse código de regra de distribuição e será feito esse rateio em percentuais do valor R$1.000. Então, dos R$1.000, 40% vai ser atribuída ao centro de custo, né, a despesa, né, vai ser atribuída 40% ao administrativo, 40% ao RHDP e apenas 20% para o setor de tecnologia. Pessoal, tecnologia, né? Somos o que mais economiza. Certo? Então, por esse vídeo é só, pessoal. Apenas contabilidade de custos. Falamos na verdade apenas de dimensões, centros de custo e regras de distribuição. No próximo vídeo eu vou falar sobre tabela de centro de custo, hierarquia de centro de custo e alguns relatórios eu vou só exemplificar, ok? Pessoal, me ajudem por favor se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, orientação, enfim, o que vocês puderem contribuir para agregar valor a esse vídeo e aos próximos, por favor, me ajudem. Abraço!